Então, olá, vocês participantes do grupo de estudos de tradução. A intenção desse grupo, sempre cada semestre, a gente estudar alguma coisa, né, sobre tradução. Eu acho que a gente tá cheio de ideias, né, mas esse semestre escolhemos o livro de semântica e, né, lexicologia e semântica lexical, e agora a gente está no capítulo do sentido linguístico, né? E aí hoje nós temos a apresentação do Leonardo e da Luísa, que vão falar sobre o que é o sentido linguístico, esse capítulo bem completo do livro. Aí, quem está olhando a câmera vai ver lá. Eu estou compartilhando a capinha, fica estranho, porque está com fundo, ó. Mas ele aparece lá, né? Deixa eu deixar mais gente entrar aqui. Aí, opa. Nesse capítulo, eu acho que é lá das nossas leituras, no material, eu vou lembrar aqui de quem está participando, né, do grupo do Get, a gente tem uma página com todo o material. Deixa eu abrir ela aqui, só para a gente não esquecer. Ctrl C, vou colocar aqui no bate-papo. Nossa, botei a mão no computador, que eu estou vendo como ele está quente. Ele está reclamando aqui do calor. Coloquei no bate-papo, aí esse arquivo do Get, ele tem lá embaixo o nosso planejamento, tá vendo? E aí a gente já teve 1, 2, 3, hoje é o nosso quarto encontro, e essa apresentação que o Leonardo e a Luísa vão fazer, elas têm a ver com o conteúdo que está na página 131 até a página 155 do livro. Então, o slide que o Leonardo vai usar, também já coloquei aqui. Esse material também está no Brightspace, tá bom? Então, eu vou pedir para o Leonardo. Leonardo, pode ir falando bem devagar, fazer com calma, que a gente tem 1 horinha. Se usar o tempo todo, beleza? Senão a gente discute um pouquinho os slides, ou então a gente escuta a sua apresentação, tá bom? Claro. Luísa, você está pronta aí? Luísa? Tá lá, botou a mãozinha. Ótimo. Então, a gente apresenta, Luísa, como a gente fez anteriormente. Você começa uma parte e eu começo a outra, tá? Você vai Beleza? compartilhar essa tela, Leonardo? Vou sim. Tá bom. Vou compartilhar agora. Estão vendo aí? Ainda não. Tá vindo agora. Ótimo. Vamos começar por aqui exatamente. Sim, tá certinho, tá perfeito, Leonardo. Agora vamos falar sobre o capítulo que a professora falou do livro. Esse é o de sentido linguístico. Esse foi feito por mim e pela Luísa. Vamos começar. Dentro do conteúdo, a gente vai falar sobre coisas bem importantes que são as noções semânticas elementares, que são de noção de sentido e noções correlatoras. Dentro dela terá sentido, parafrase, valor do signo linguístico, referente, sentido lógico e sentido e sua relação de mundo. Também estará classificação dos sentidos linguísticos, onde eu falarei mais. Terá sentidos lexicais e sentidos gramaticais. Vocês vão ver a diferença entre os dois. Nomes, predicados e quase predicados semânticos. Agora eu vou passar a fala para a Luísa. Ô, Pro, dá para me ouvir? Dá sim. Tá. Porque já me falaram que esse microfone deixa eu com a voz bem baixinha. Não, dá dando para ouvir, Luísa, direitinho. Tá bom. Então, a gente vai falar sobre o sentido, e a gente pode definir o sentido de uma expressão linguística relacionando com outras expressões semelhantes, ou seja, com as paráfrases dela. Então, se a gente fala penso, logo existo, e o fato de eu pensar comprova que eu existo, a gente está falando duas frases que significam a mesma coisa. Pode passar. Aí a gente vai para os tipos de paráfrase. Aqui a gente vai diferenciar a paráfrase exata da aproximativa. Aqui a gente tem, né,
3 frases. Uma delas diz: esta pedra é muito pesada. Aí outra: esta pedra pesa muito. E outra: o peso dessa pedra é grande. A frase B e a A, elas estão falando a mesma coisa, tipo, e elas não têm muita nuance de sentido entre uma e outra. Então, a gente diz que elas são paráfrases exatas, enquanto a C, ela não é uma paráfrase exata nem da B nem da A, porque, primeiro, o peso, falar que o peso de uma pedra é grande pode ser um pouco menos preciso do que falar que uma pedra é pesada. E, em segundo lugar, também porque o peso vira o sujeito gramatical e grande vira o atributo. Então, troca a importância aqui. Aqui a gente está dando importância para o peso, enquanto nas primeiras duas a gente está dando importância para a pedra. Pode passar. Então a gente diz que a A e a C, e a B e a C, né, não têm a mesma estrutura comunicativa. E elas são paráfrases aproximativas. Pode passar. Aí a gente vai passar para a paráfrase conceitual e paráfrase linguística. Passa mais uma vez, né? Porque não está aparecendo as frases. Não foi. Foi. Então a gente vai adicionar aí a frase D, que é: esta pedra é difícil de transportar. Mas aí dá para ver que, diferente de A, B e C, que estão falando a mesma coisa, a D está falando que a pedra é difícil de transportar. Mas isso é uma coisa totalmente diferente do que falar que o peso dela é uma pedra muito pesada, né? Ela pode ser difícil de transportar por outras razões, mas o que une essas duas frases é que é um sentido, é um conceito, né? Porque a gente pensa, se uma pedra é pesada, ela logicamente é difícil de transportar. Então, aí a paráfrase conceitual, enquanto as outras são as paráfrases linguísticas. Pode passar. Do mesmo jeito, a gente tem a noção de valor do signo linguístico. Então, do mesmo jeito que uma frase é relacionada com as paráfrases dela, o sentido de uma frase é definido de acordo com as paráfrases, uma lexia também vai ser definida de acordo com as palavras que têm o mesmo significado. Então, se a gente fala: estacionei o meu veículo em frente à sua porta, a gente vai pensar que é um veículo diferente, não é um carro, não é um ônibus, porque a gente usa essas palavras: carro, bicicleta, moto. Mas se você escolhe veículo para usar, já dá uma diferença de sentido aí. Pode passar. Aí a gente vai para o referente. Quando o enunciado é usado na fala por um locutor, ele geralmente aponta para um elemento do mundo, e esse elemento é chamado de referente. O sentido de um enunciado é diferente do que é o referente. Enquanto o sentido pertence à língua, o referente só existe na fala. Por exemplo, pode passar, a gente tem aí o enunciado minha gata. Se eu falo minha gata, eu vou estar apontando para um elemento de mundo. Então, eu vou estar apontando para a Nina, que é a primeira gatinha daí da foto. Só que não necessariamente minha gata é o sentido do enunciado, porque o sentido do enunciado vai ser o gato do sexo feminino que pertence a mim. Tanto é que o referente, se ele for dito por diferentes pessoas, pode estar se referindo a diferentes gatos aí. Então, eu vou me referir a Nina, e o meu tio vai se referir a Gótica. E
E a minha tia vai se referir a Pedrito. Pode passar. Se fosse a Milena, ia ser a Ritinha, né, Milena? Esse é o melhor exemplo da vida, Luísa. Eu adorei esse exemplo para sentido de referente, né? Luísa, volta um pouquinho o slide. É porque você falou de paráfrase, eu deixei passar, mas a gente tem que voltar lá, gente, um pouquinho na paráfrase. Você viu que ela deu 4 tipos de paráfrase? Ela falou paráfrase exata, olha lá, paráfrase aproximativa, depois conceitual, né? E depois a paráfrase linguística. E assim, quando a gente estuda paráfrase, é porque né, o Alain Polguer, ele é empolgado, né? Tipo, ele não basta para ele dizer o que é uma paráfrase. Ele vai lá e fala o que não, vamos classificar vários tipos diferentes. Então, gente, a paráfrase, para nós, tradutores, é um conceito caro e é um conceito importantíssimo para a gente, tradutor. Porque a gente usa o tempo todo, que é essa ideia da gente dizer a mesma coisa de outro jeito. Vocês conseguem pensar em 1000 exemplos para isso? Essa daqui da pedra pesada, que a Luísa botou, né? Esta pedra é muito pesada, esta pedra pesa muito. São 2 exemplos diretos. Tá vendo? Ele diz lá que a tal da paráfrase exata, ela é difícil de se obter, que ela é, na verdade, uma variedade dessa paráfrase aproximativa. Quer dizer, hora nenhuma a gente consegue usar palavras diferentes para dizer o mesmo sentido? Não, a ideia é essa. A paráfrase é exatamente isso. Eu vou dizer a mesma coisa de outra forma. É isso. Né? Tipo, paráfrase é para a gente dizer a mesma coisa, só que com outras palavras. Quando ele chama lá de paráfrase exata, ele está dizendo o quê? Tipo, eu vou usar outra palavra, nós estamos dizendo exatamente a mesma coisa. Então é muito difícil, porque você botou outra palavra, cada palavra tem uma carga semântica diferente. Então, pode ser que seja um pouquinho, quando eu falar esta pedra é muito pesada e esta pedra pesa muito, tipo, o advérbio muito, tem nas 2 frases, mas tá vendo? O pesado sumiu, virou pesa, só botei o verbo, tá vendo? Não tem mais o verbo de ligação, que é o que está no de cima. Então, quer dizer, ela tem quer dizer, uma paráfrase quase exata, mas como eu troquei a palavra, ela fica com essa ideia de ter, assim, de ser aproximativa, está se aproximando. Agora, para nós que somos tradutores, a gente faz isso o tempo todo. Eu até gosto. Milena botou Alain empolgado, exato, né? Do Polguer, é empolgadíssimo ele, né? Meu Deus, olha o francês, né? 4 páginas falando do que é uma paráfrase, para a gente dizer, tá, paráfrase, eu sei o que é, tipo, dizer a mesma coisa com outras palavras. Tipo, mas não, é porque ele está construindo, tipo, um sentido disso, ele está construindo toda uma definição, né, para colocar num dicionário, num livro acadêmico, quer dizer, ele precisa ter propriedade. Então, ele vai se estender por páginas e páginas falando de paráfrase. E aí a dica que eu dou é que, para nós tradutores, gente, a paráfrase, ela funciona como um termômetro. Eu gosto muito de pensar que todas as dicas que a Maria Fernanda deu na nossa palestra do LabTrad e na minha vida de tradutora, assim, eu só me sinto confortável para traduzir. O momento de traduzir é quando eu consigo parafrasear o que eu li. Então, assim, eu leio alguma coisa no texto de partida. E aí eu penso, o que eu entendi? Aí eu vou lá e conto para mim mesma ou para minha bolinha, Cíntia. Eu vou lá, aí, Cíntia, minha bolinha tem teu nome. Eu vou lá, o meu patinho, né? O patinho ou a bolinha, exato, que eu chamo de Cíntia, eu boto aqui em cima desse negocinho, converso com ela. Aí eu vou lá e conto para ela. Isso aqui que eu li está dividido em 4 partes. A primeira é essa, a segunda é essa, etc. Quer dizer, a minha capacidade de parafrasear o que eu acabei de ler é o meu ponto de partida, quer dizer, a minha régua, dizendo, estou pronta para traduzir. Enquanto eu não consigo parafrasear, enquanto eu não consigo dizer com outras palavras a mesma coisa, é porque eu não entendi ainda, então eu vou ler de novo. Não entendi ainda, vou ler de novo. Até que aquilo fique tão natural que eu consiga já fazer a minha tradução. E aí eu vou escolher o meu jeito de falar, aquela ideia, aquele conceito, aquele trecho, aquela frase que eu acabei de ler. Para mim, assim, por que ninguém me ensinou isso? Eu tive que aprender sozinha, sabe? Eu tive que ficar lá achando que eu tinha entendido o que eu tinha lido, tipo, que hora que é para traduzir? Já entendi? Não. E aí a minha tentativa era sempre o quê? Eu lia a frase e eu ia traduzindo a frase. Eu lia a frase e ia traduzindo, mas eu tinha visto que eu não entendi o que eu li. Então, não era hora de traduzir, eu tinha que voltar no texto. Só é hora de traduzir depois que eu entendi e que eu consigo parafrasear. Esse termômetro da paráfrase, ele é importante para nós tradutores. Então, é importante entender essa ideia. Então, quando ela fala, quando o Alain Polguer ele fala
da paráfrase, depois dessa aproximativa, e aí ele vem com essas duas que estão aparecendo agora, que é a conceitual, tá vendo? E a paráfrase linguística, quer dizer, essa noção da paráfrase eu entendi totalmente o sentido, e linguisticamente eu vou escolher essas palavras aqui para dizer essa mesma ideia. Então, é um conceito, assim, caro para nós tradutores, importante para nós tradutores, porque a gente faz isso o tempo todo. Hoje de manhã na aula, né, eu lembrei, ontem à noite aconteceu isso, e hoje de manhã a gente comentou isso de uma tradução, né, de um texto que um aluno estava assistindo aquele filme que estava concorrendo ao Oscar, né, a Anatomia de uma Queda, não sei se vocês viram, e que o aluno assistiu esse filme dublado. E ele estava contando de um trecho em que duas pessoas estão conversando. Para quem assistiu o filme, a moça que estava sendo acusada de ter matado o marido, ela está na corte, né? O juiz está interrogando ela. E aí ela está respondendo as perguntas do interrogatório, e isso tudo acontece no sul da França. Então ela está falando em francês. E aí, no meio, ela vai ficando nervosa, vai falando francês, e ela começa a responder em inglês. E aí ela troca a língua que ela está falando, porque ela fica empolgada e quer falar uma língua que para ela é mais fácil de usar. Então ela fala inglês. Só que no texto dublado, o texto está todo em português. Ela está falando português o tempo todo. E aí tem uma cena em que a juíza vira para ela e fala, o juiz, né, fala, você pode falar em francês? Tipo, quero que você fale em francês, não fala português, né, não fala em inglês. Só que isso tudo em português não faz sentido, né, porque ela está falando português o tempo todo. Então, quando ele disse, você pode falar em francês, a dublagem colocou, você pode falar direito, ao invés de falar, você pode falar francês. Tipo, você pode falar direito? E aí você vê que ela fica nervosa lá, assim, claro. E aí começa a falar direito. Aí, parece no filme dublado que ela estava só nervosa, e porque ela estava nervosa, ela estava falando estranho. E aí ela começa a falar estranho, e aí a pessoa fala, porque assim, não dá para perceber que ela está com sotaque, assim, sabe? De outra língua. Não dá para perceber nada disso de outra língua. Só que esse meu aluno, ele estava assistindo legendado e dublado. E aí a legenda era, você pode falar em francês. E aí ela fala, você pode falar direito. Aí ele achou a dublagem horrível. Ele, nossa, a dublagem ficou péssima, porque ela está falando, você pode falar francês. Aí eu, mas olha, ele está falando tudo em português, tipo, não faz sentido, né? Então, essa paráfrase quer dizer, o jeito de dizer dessa frase, eu achei que o tradutor da dublagem fez muito bem do você pode falar direito, porque ele pegou a nuance de que não daria para falar você pode falar francês, porque não tinha ninguém falando francês. Tipo, o texto é todo falado em português. Aí o meu aluno que disse para mim, mas eu não gostei dessa escolha, eu perguntei, mas qual seria uma boa escolha, então? E aí essa resposta não acontece, né? Tipo, não sei como eu faria. Porque se você vai traduzir exatamente o que disse, você pode falar francês. Né? Então, a gente ficou pensando que isso acontece em várias situações, né? A gente lembrou de mais outras situações de que esse diálogo acontece que é muito difícil traduzir. E da maioria das vezes a gente nem percebe que isso aconteceu, né? A pessoa diz, você pode falar francês, é tipo, claro, vou falar. E continua todo mundo falando português, tipo, por que falou francês? Tipo, não ia fazer sentido, né? Nesse contexto. Então, essa ideia, assim, eu queria falar sobre a gente entender o que está acontecendo. Então, dizer a mesma coisa com outras palavras, nesse caso, a tradução ficou muito boa, você pode falar direito. Eu achei que direito seria uma paráfrase, seria um jeito de dizer aquela situação, quer dizer, aquele sentido, mas usando outras palavras completamente diferentes. Então, é isso, para vocês refletirem, ok? A ideia de paráfrase. Aí, agora, a Luísa estava falando da ideia de referente, e ela deu esse ótimo exemplo da gatinha, né? Aí, bota lá, Luísa, na parte do referente, né, que você falou. Esse sentido do referente é bem legal. No slide, pode passar para frente. Gente, o referente mais comum que a gente tem é esse de ter o pronome, né? Eu falo ela, a gatinha, então está sempre se referindo a alguma coisa. Esses são os mais comuns, né? Para quem eu estou falando. Tem uns alunos também que eu gosto de lembrar, na tradução principalmente, é que todo texto tem uma rede de referentes. A gente chama rede de referenciais dentro do texto. Quer dizer, sempre tem alguma coisa que se refere à outra. O texto é cheio de conexões. Esse exemplo que a Luísa deu de falar a minha gata, e todas elas serem, só uma é a gata dela, né? Então só a primeira seria a minha gata, seria só essa foto, é uma rede de referência. Então, no texto,
Só que no texto, gente, não tem o dedo da Luísa mostrando a minha gata é a primeira. Tipo, o texto tem que funcionar sem alguém apontar, sabe? Então, a gente tem que pensar que os pronomes em inglês e em português, eles são usados diferentes. Em português, o uso de seu, sua, dele, dela, né, que são diferentes do português. E às vezes eu posso falar, tipo, Leonardo, eu vi você e a sua mãe. Aí eu estou apontando para a Milena. É tipo, sua mãe é a minha mãe ou a mãe dela? Sabe, de quem é a sua? Tipo, o texto não tem o dedo apontando, sabe? Para eu saber quem está falando com quem. Então, é essa ideia mesmo, né? De a gente saber quem é esse referencial, para a gente conseguir entender melhor e interpretar o texto bem. Vou pedir para você continuar, Luísa. Depois do slide, referentes. Isso, dênticos, tá. A gente vai falar sobre os dênticos, que são lexias que o sentido só pode ser definido se for mencionada alguma entidade envolvida na situação da comunicação. Então, se eu falo eu, o sentido é a designação do locutor, que é a pessoa que está falando. E tu, o sentido é a designação do destinatário, que é a pessoa para quem o locutor diz. E amanhã seria o dia seguinte a que o locutor vai estar falando. Então, também vai estar definindo aí o sentido com base em uma coisa que está no mundo. Assim. Pode passar. Aí ele vai definir sentido lógico. Basicamente assim, dois enunciados, eles vão ter o mesmo sentido lógico se eles tiverem o mesmo valor de verdade. Então, se eu falar para vocês que vocês estão assistindo um seminário sobre sentido linguístico, eu não sei se todo mundo aqui estudou na Faculdade de Cultura Inglesa, mas quando eu apresentei, sim, né? Todo mundo estudava na Faculdade de Cultura Inglesa. Então, essas duas expressões têm o mesmo sentido, porque as duas são verdadeiras. Mas se eu estivesse apresentando em uma outra faculdade, isso já não seria verdade. Então, elas não teriam o mesmo sentido lógico. Pode passar. Sentido e sua relação com o mundo. Basicamente, aqui, o que eu entendi, né, o que ele quis dizer, é que só dá para definir o sentido pensando no mundo, no nosso mundo, né, o mundo em que a gente vive, o mundo em que esse enunciado foi falado. É basicamente isso que eu entendi. Pode passar. Ele vai definir aí conotação também, que é o conteúdo informacional associado a uma lexia que não é necessariamente expresso quando essa lexia é utilizada. É expresso, não é expresso. Por exemplo, o leão conota ferocidade. Então, quando você pensa no leão, você pensa num animal feroz. Mas, não necessariamente, quando eu falo leão, eu vou estar falando de um animal feroz. Então, por exemplo, eu posso estar falando de um leão covarde, tipo da Dorothy. Ou eu posso estar falando de um leãozinho, um leão filhote, por exemplo, que é fofinho, ele não é feroz. Então, é isso. Pode passar. Agora eu creio que vai ser a minha parte para se falar. Essa aqui, a gente irá dizer sobre sentidos lexicais e gramaticais. Aqui falaremos que existe a diferença entre os sentidos, e vocês vão ver agora. O sentido lexical é geralmente expresso por meio de lexias da língua e que se descrevem satisfatoriamente por meio de definição padrão dos dicionários. O que isso quer dizer? Quer dizer a descrição que você sempre vê em todos os seus dicionários. Qualquer dicionário que você vê das palavras, especificamente, da sua língua, ele vai falar do que se está querendo dizer certo substantivo, certo verbo, certo artigo. Como, por exemplo, o gato aqui, o gato do vizinho. O gato é o felídeo domesticado pertencente ao seu vizinho na frase. Ele
só está descrevendo de uma forma que é fácil de entender. Já o sentido gramatical. Eles não estão associados às lexias da língua, exceto palavras gramaticais, é claro, e descrevem com o uso de noções metalinguísticas e o uso de gramática. Vê aqui, por exemplo, o gato, de novo, daquela frase. É um substantivo masculino no qual você já denotado, está pensando e que possui complemento nominal do vizinho nesta frase. Você vê que não existe muito esse tipo de descrição que se vai muito atento gramaticalmente. É lógico que vai ter noções metalinguísticas em alguns dicionários, mas a descrição que você mais comumente vai encontrar, e até mesmo que tem nesse livro, é aqui a lexical. Aí então, vocês se perguntam, é só isso que tem para ver de sentidos? Não. Porque ainda vemos os predicados, os nomes e os quase predicados semânticos. Já falando um pouco mais sobre os sentidos, dentro dos sentidos lexicais existe o sentido ligante e o não ligante. Sentidos ligantes são sentidos que, graças à sua estrutura interna e ao comportamento, são criados para a combinação de outros sentidos nas frases da lexia onde carregam. Como dar, aquilo que dá, aquilo... Não, aquela, obviamente está errado aqui, peraí, seria aquela, está escrito errado. É aquela que se dá, aquele é quem se dá. Você pode atribuir sentido que se liga ao dar. Aos sentidos não ligantes, são sentidos que parecem ser blocos fechados assim mesmo. Eles não precisam de algo para dar sentido à sua... em algum lugar na frase. Colina vai continuar sendo colina sem algo. Barco vai continuar sendo barco sem algo. Quadro vai continuar sendo quadro sem algo. Então, aí quando você vê o dar, precisa ter alguém a que se dá, aquela que se dá. Vocês estão entendendo? Agora, seguindo. Predicados semânticos. Nos sentidos ligantes, voltando de novo atrás, eles são quem denotam um fato, aqueles que têm predicados semânticos. É um verbo que sempre encontra na frase quando tem predicado semântico. Para considerar um fato, tem que ser uma ação, andar, trabalhar, correr, um estado, chorar, sorrir, sofrer, um evento, explodir, nascer, subir. Isso tudo se indica com predicado semântico, vai denotar um fato. Isso vocês têm que sempre lembrar. Como, por exemplo, o homem deu algo para a moça, o homem ama a moça, o menino nasceu naquele dia, indicando ação, estado e evento. Uma coisa que é muito importante para vocês não se confundirem, é notado que nestes exemplos sempre se encontra pelo menos um actante, que são participantes do fato qual acontece no predicado. Por exemplo, o homem deu algo para a moça. Quem é actante? O homem, quando lhe deu, mas também é actante a moça a quem foi dada. Atenção, não confundir actante do predicado como sujeito da ação na frase. Actante é tanto aquele que recebe a ação, quanto quem faz a ação. Sujeito da ação é outra coisa. E também actante e predicado são diferentes. Um é o papel do outro, e o outro é uma propriedade intrínseca da língua. Entenderam? Ou seja, todo predicado semântico vai ter um actante. Dentro dele está o actante. Mas, que é estranho falar que quem está agindo está no predicado, né? É porque às vezes... A gente não pensa isso, mas está muito claro, Leonardo, você explicou direitinho. Porque muitas vezes pessoas falam, isso é actante ou predicado? Ué, o que você está querendo dizer? Predicado, obviamente, sim vai estar se tem um actante. O actante é uma propriedade. Mas aí vocês vão se perguntar, será que então tem sentido ligante vai ter predicado semântico, né? Não. Porque existem predicados sem actanciais. Desculpa, eu acho que eu pulei um pouco, a gente vai falar isso mais à frente. Mas, enfim,
existem predicados semânticos que não têm actacionais. Como nesse caso, choveu muito naquele dia. Choveu indicou um evento, uma ação que aconteceu, mas não tem um actacional, alguém que participou, sabe? Então chamamos isso de predicados não actanciais, que não têm ligantes. Agora falando sobre nomes semânticos. São sentidos lexicais não ligantes, que denotam entidades, diferente dos predicados semânticos que denotam fatos. Pode ser considerado entidade se for um objeto físico, tesoura, caneta, seixo, qualquer material que você está segurando com você para escrever agora nessa aula. Uma substância, terra, água, fogo, ar. Um indivíduo, Dom Pedro I, Joana d'Arc, Caetana Veloso, Simone Vieira, Leonardo Nacreiner Filho, por aí vai, gente. Nomes semânticos muito comuns são nossos próprios nomes mesmo. Qualquer pessoa que você fala pelo seu nome está usando um nome semântico. E nomes também podem ser considerados nomes semânticos aqueles que são semanticamente predicados, como ação, venda, canção, amor. São todos substantivos que indicam algo que se tem de ação de um evento. Mas como eles aqui estão sendo usados como substantivos, estão indicando com mais nome do que algo que se usa em predicados semânticos. Agora, eu vou te falar outra situação que é diferente das outras. A gente falou dos nomes semânticos, de predicados semânticos e predicados não actanciais, que tem cada uma das suas características. Agora eu vou falar de um sentido lexical que é ligante e que denota entidade. Lembrando, esse aqui não é ligante. Então, o que se chamaria isso? Se chamaria quase predicados semânticos. Os óculos de Benjamin Franklin, neste caso, denota a entidade de um objeto físico que pertence a alguém, tendo nitidamente um actante nessa situação. Benjamin tem um óculos. Aí vocês verem. Aí é o que se considera o quase predicado semântico. Se você tem uma entidade que se liga a alguém como actancial, como nesse caso, vai ser sempre um quase predicado semântico. Agora falamos sobre as situações que se encontra predicados quase semânticos. São lexias que denotam indivíduos que têm uma determinada propriedade física ou intelectual. Pode ser o gigante, o falador. Lexias que denotam indivíduos relacionados com outros. A minha mãe, a avó dela, o irmão dele. Lexias que denotam artefatos que são objetos que têm uma função particular. O martelo da Simone, a pasta da Luísa, o óculos do Leonardo. Estão entendendo? Lexias que denotam partes. Lado, extremidade, topo, fundo. Agora a gente vai falar. Existe tipos diferentes de sentidos gramaticais? Peraí. Tem no livro? Não, não tem. Porque o Paul Guerre não colocou nenhum. Ele talvez diz que com isso não existem tipos diferentes de sentidos gramaticais. Ou de acordo com o que ele pensa, está sempre a crítica. Uma conclusão. Sentido linguístico é a propriedade que certa expressão compartilha com todas as suas parafrases. O sentido possui várias noções elementares semânticas, que são parafrase, denotação, significação, referente, deíticos, sentido lógico e sentido em relação ao mundo. E o sentido possui um sistema de classificação para identificar diferentes tipos, que são lexical e gramatical, que dentro da lexical vocês vão encontrar várias. Agora a gente fala uma coisa que vai ser importante para nós tradutores. Para que vai servir? Entender quais lexias de diferentes línguas funcionariam para expressar o mesmo sentido da palavra anterior. As parafrases vão ser muito importantes para nós para encontrarmos
algo que se assemelhe em sua frase ou palavra ao que a gente está querendo se remeter. Entender se a lexia escolhida pode relacionar com as outras expressões, as ligantes. Será que terão palavras que podem conectar para dar um sentido quando a gente vai ver outra língua? Isso é muito importante. Entender se as lexias escolhidas ainda mantêm o valor de lógica e de mundo, o valor da verdade e sentido em relação ao mundo que a Luísa falou. Isso é muito, muito importante, porque quando a gente vai tentar fazer um texto em outra língua, a gente tem que ver se ele é coerente, se ele faz sentido para a vida real, porque a gente pode acabar falando alguma coisa que é muito ilógica no processo ao seguir ao pé da letra das coisas. A gente tem que entender que ela faz sentido para os usuários da língua. Perguntas? Não? E é isso. Muito bom, Leonardo. Gostei das partes das paráfrases. Gente, o Leonardo usou uma palavra deítico. Vocês entenderam o que é deítico? É que é um nome difícil, né? Tipo, deítico. É porque é algo que a Luísa falou antes, que ela explicou. Isso. Vamos voltar lá. Só porque o nome é difícil, porque não é uma palavra que eu uso todo dia. Tipo, como vão seus deíticos? Eles estão bem? Tipo, eu tenho 3 deíticos aqui no bolso. Tipo, não é uma palavra que eu uso todo dia, ninguém sabe o que é. Mas olha o que está aparecendo lá, ó. São lexias cujo sentido só pode ser definido se for mencionado por uma entidade envolvida. É aquele referencial que é um tipo de referente, né? Mas são os pronomes bonitinhos, tá vendo? São os mais fáceis. Olha lá, eu e tu, tá vendo? Eu, Simone. Então, você coloca Simone, você está se referindo à pessoa. Você pode falar a ela também se referir. Então, o deítico, tá vendo? São esses marcadores de referenciais dos tipos mais simples mesmo. Então, quando eu ponho lá amanhã, é sempre o dia seguinte. Então, eu sei que amanhã, no caso hoje, que é dia 30, amanhã é dia 1º, feriado. Quando eu falo amanhã, você já sabe a que dia eu estou me referindo. Ele se refere a uma coisa determinada dentro do texto, né? Desse contexto de fala aqui, dessa situação em que a gente está. Então, seria essa a ideia do que é deítico. Então, às vezes a gente olha num... É porque só deu um nome bonito, tá? Bonito, não sei, né? Mas só deu um nome assim estranho. É tipo, por que ele não botou pronomes? Porque nem sempre vai ser pronome, então, que vai ser o advérbio, mas vocês entendem que ele tem sempre um referencial? Toda vez que eu vou corrigir tradução ou revisar a tradução, sempre caio na falácia de que se o tradutor não entendeu direitinho o que ele lê, ele vai cometer erro com os deíticos. Ele não vai entender o referencial. Então, é sempre, na maioria das vezes, né, gente, a questão da tradução que é errada ou que tem equívoco, tem sempre a ver com a leitura. Quer dizer, leu, interpretou, mas não entendeu o que leu. Então, não tem como a tradução ficar certa. Esse erro de eu não entendi os referenciais dos deíticos é que vai acontecer bastante. Então, imagina que eu estou traduzindo um texto de, sei lá, 2008, e a gente está em 2024. Aí, nesse texto diz lá, o presidente do Brasil era... Aí eu vou colocar qual é. Se for um texto para hoje, o presidente do Brasil da época. Tem uma hora que eu vou ter que colocar algum referencial, algum deítico, alguma coisa que faça a pessoa entender que aquele texto não é atual, que é um texto que se refere àquele dia. Então, às vezes diz, ontem disse que... Ontem foi dia 29. Se eu contar essa história daqui a 3 dias, ontem não vai ser mais dia 29, então não é o mesmo dia. Vocês entendem que a gente tem sempre que pensar nisso, porque a gente está preocupado com quem está lendo? Para a gente não quebrar essa rede de referenciais, porque senão o texto vai ficar sem sentido. É isso que o Alain Polguer está dizendo aqui, que se a gente não se preocupar com os deíticos, eles vão... a gente vai quebrar e isso não vai fazer sentido. Então, ele está dizendo que o sentido linguístico ele pode ser feito de várias formas. Aí ele foi no decorrer, tá vendo, desse capítulo inteiro, mostrando que o sentido linguístico começa lá num tipo de paráfrase, mas ele também continua acontecendo no tipo de deítico. Volta lá, Leonardo, no que você colocou no slide de conclusão. De conclusão, olha, ele botou: o sentido linguístico é a propriedade que certa expressão compartilha com todas as suas paráfrases. Então, que propriedade é que ela vai confirmar, que ela vai compartilhar com as paráfrases? Quer dizer, que a gente leu algum trecho, a gente leu alguma expressão, pode ser lexia, ou locução, ou sintagma, ou fraseologia, e aí ela tem um sentido.
Só que esse mesmo sentido ela vai compartilhar com um outro jeito de dizer aquela mesma coisa. Só que ele fez um parágrafo, ele fez um capítulo inteiro do livro falando sobre como a gente pode identificar esse sentido linguístico, e ele vai se comportando de várias formas. Então, ele vai aparecer na paráfrase, vai aparecer nos referenciais condêticos, vai aparecer no que ele chamou de predicado do nome, né? Ele deu vários exemplos para esse predicado. É que quando a gente aprende na gramática, né, tipo, sei lá, o predicado, tem o sujeito e o predicado que forma a frase. O sujeito é quem pratica a ação e o predicado quem recebe. Aí a gente vai ver que é uma falácia essa definição lá da gramática. Porque tem um monte de exemplos, igual o Leonardo disse, choveu ontem, que não cabe em lugar nenhum. Tipo, quem choveu em quem? Tipo, não tem, né, a frase com esses elementos que eu poderia dizer do sujeito e do predicado, que o sujeito é sempre quem... Né? O verbo de ação é sempre alguém fazendo alguma coisa. Aí você vai lá, tipo, ele recebeu um tapa. Tipo, ele fez o quê? Não fez nada, ficou parado lá e tomou um tapa. Tipo, quem é que fez a ação? O verbo é sempre uma ação que alguém fez? Não. Pode ser que eu não tenha feito nada. E não é... Então, as definições da gramática, elas nem sempre têm a ver com que a língua vai se comportar naquela regrinha que a gente está colocando ela lá dentro. E ele está dizendo isso aqui, nesse sentido linguístico, né, que vai depender desse contexto. O sentido possui várias noções elementares semânticas, que são... Aí ele deu paráfrase, denotação. Aí dentro da denotação tem a conotação também, né, gente? Denotação e conotação, significação, referente, deítico, sentido lógico e sentido em relação ao mundo. Vocês entendem a ideia conotativa e denotativa? Sempre essa ideia de conotação e denotação, o Vitor botou que sim, lá, a mãozinha. Ela ajuda muito a gente explicar nossas escolhas tradutórias. Será que eu posso dizer a frase assim, tipo, ele me olhou de lado, me olhou de soslaio, adoro essa frase, soslaio, né? É uma palavra que eu uso todo dia. Ela me olhou de rabo de olho. Tudo é um sentido de olhar. Agora, se eu boto como ela está olhando, não tem um sentido diferente? Tipo, não é só olhar. Tipo, pode ser que não está nem encarando, está olhando só. O que é olhar de rabo de olho? Olhar de lado. Eu estou dando diferentes conotações para o verbo olhar. Na tradução, então, a gente vai ver que tem vários jeitos de dizer, às vezes nem é o advérbio, né, que vai colocar sentido no verbo, mas pode escolher um verbo diferente para dizer aquela mesma coisa. Alguém sabe, gente, me explicar aí com as próprias palavras o que é conotação e denotação? Denotação é tipo, é o objeto concreto ou a coisa concreta que se refere, né? Eu lembro que eu tinha algum autor que definia tipo, como significado, o que a palavra se refere no mundo. Conotação, elas seriam tipo os acessórios dessa coisa. Tipo, a maneira que você usa a palavra e o contexto em que ela está inserida dá tipo um gosto diferente para o significado dela, que é o que forma sentido, essencialmente. O sentido da Isso, palavra depende disso daí. que já vai ser mais abstrato, né, Vitor? Né, que pode não ser tão Sim, concreto sim. como aquele denotativo. Então, esse aí foi uma boa definição, né? Alguém mais quer falar, gente? Para o sentido conotativo, denotativo? Alguém mais quer dar exemplo? Eu gravo como o denotativo é o meio que literal mesmo, e o conotativo é o sentido meio que figurado que a palavra pode chegar a ter, como ele falou, dependendo do contexto. Boa essa. Figurado e concreto. Igual o Vitor falou também de concreto, isso. E agora essa para o conotativo, que é o sentido figurado, né? Não é aquele concreto, não é? E a gente usa, porque esse sentido figurado está sempre muito relacionado na nossa fala, no nosso dia a dia da nossa língua, não só em inglês como em português, as questões de metáfora, né, gente? A gente fala usando muitas metáforas que representam as ideias que a gente quer dar, né, que falam das coisas. Tipo, estou cansada hoje, porque estou vivendo uma guerra na minha vida. Tipo, uma guerra, quer dizer, uma guerra com sono, né, que acordei com sono.
Mas eu não estou em nenhuma guerra, não estou aqui brigando, né? O meu sono não é uma pessoa que eu posso bater nele, tipo, fica quieto aqui, queria que fosse, né? Estou aqui em guerra exatamente com ele. Mas não, tá vendo? É tudo no sentido que não é concreto, que não é verdade, né? Que é figurado, do jeito de dizer dessa frase. Então, as metáforas, elas vão ajudar a gente a dar forma para essa ideia concreta que a gente quer. Então, o sentido possui um sistema de classificação para identificar diferentes tipos que são lexicais e gramaticais, mas o que interessa para ele aqui no livro é sempre o sentido lexical, né? Então, gente, é que o léxico, diferente da gramática, por isso que esse livro é difícil, o léxico, ele é tipo um mundo obscuro, sabe? Ele é a matrix. Porque a gramática, quando a gente vai ver, tem lá umas regrinhas que a gente vai seguindo. Porque as regras gramaticais, elas vão se comportando, a gente vai aplicando uma regra aqui, outra ali, a gente sistematiza a estrutura. O léxico, ele é complexo, ele não deixa a gente fazer essa sistematização. O tempo todo, o Allan Paul Guerre no livro, ele fica falando de modelizar. Ele vai modelizar, quer dizer, ele vai tentando fazer esse sistema, criando esse modelo para colocar as ideias lexicais nessa forma concreta, sabe? Nessa prescrição que ele tenta fazer aqui no livro. Só que o léxico, ele é rebelde, ele não se comporta bem, né? O léxico, por causa da complexidade dele, ele pode ficar de um lado, pode ficar do outro, pode ser conotativo, pode ser denotativo, ele usa date, tem rede de referenciais. E aí a tentativa dele é transformar isso tudo num modelo para poder fazer com que o livro aconteça, para que o livro tenha começo, meio e fim, né, gente? Então, ele vai tentando dar essa abordagem acadêmica, denominando esses conceitos da lexicologia, para a gente poder entender como é que o léxico se comporta. Mas aí tem essa ideia, né? Tipo, o estudo do léxico, ele é, sabe, o lado negro da força. Ele é aquele abismo de, né, a professora Simone está tentando empurrar vocês para, né, para participar, sabe, vai por esse lado negro aqui. Sabe, aquela estradinha do tijolo amarelo, fofinha, que a Dorothy vai pulando, é a gramática, gente. A gramática é aquela, a gente vai lá, tem um livro, a gente vai seguindo. Agora, qual é o livro que está ali? Tipo, quais são as palavras que eu tenho que aprender? Qual o sentido delas? Tipo, não tem uma lista, sabe? Não tem uma receita de bolo que a gente vai estudar o léxico. Aí o Allan Paul Guerre, ele tenta, nesse livro, dar a receita de bolo para a gente. Por isso que ele fica lá nesse conceito, vou pegar 4 definições de paráfrase para explicar o que é, porque não basta ele escrever no livro que a paráfrase é dizer a mesma coisa com outras palavras. Porque por isso que ele não usa a palavra, né? Ele fica usando lexia, que é para juntar os sintagmas, as expressões, para usar as locuções, para usar, né, todos os chunks, agrupamentos de palavras. Aí ele vai lá e chama de lexia, porque dá outro conceito. Então, a tentativa dele é de denominar mesmo esses conceitos tão robustos que tem dentro do estudo do léxico, para dar nome para os bois aqui que ele quer definir. Então, pode parecer difícil a primeira leitura, mas acho que é por isso que vale esse seminário e vale a leitura do livro, para a gente botar, tipo, desmistificar essas ideias, né, de que o léxico ele não tem, né, um jeito de explicar por causa da complexidade dele. A gente assume que é complexo, mas, se o Allan Paul Guerre conseguiu, por que a gente não vai entender o que ele escreveu, né? A gente lê de novo, de novo, de novo. Ok? Gostei muito, parabéns, Luísa, parabéns, Leonardo, pelo trabalho, pela pesquisa, pelo slide. Vou colocar aqui para a gente encerrar, gente, o link, coloquei aqui no bate-papo do nosso, obrigada, Leonardo, do nosso glossário interativo, que a gente está fazendo junto, né? O glossário de noções que aparecem no livro. Eu completei algumas noções lá, mas tem várias em brancas que eu coloquei, vou botar aqui no bate-papo, que eu estou colocando já algumas definições lá, então quem quiser colocar mais, pode escrever a definição, mesmo que ela passe do espaço, coloca a página do livro onde você achou. Eu coloquei página, depois eu abreviei a palavra página, mas depois eu vou colocar direitinho. Então, ainda não coloquei em ordem alfabética, mas hoje eu coloquei algumas das noções que a gente falou, que o Leonardo e a Luísa apresentaram. Então, quem quiser colocar mais, depois lembra de colocar o nome. Ou então de corrigir, né, gente? Que eu vi agora que eu escrevi linguística errado. Linguística.
Sentido de uma expressão linguística é a propriedade que essa expressão compartilha. Eu fui colocando lá definições e coloquei em que página do livro que estava. Aí, se você quiser colocar mais noções, pode ir colocando embaixo. Algumas eu já escrevi, você só teria que achar no livro. Geralmente, no livro, gente, ela aparece ou ao longo do texto ou nessas caixinhas, tá vendo? Cinza. Tem uma caixinha cinza com a definição. Então, eu pego aqui qual a página que aparece, e se você não souber a página, aqui no final do livro tem um índice, onde tem as expressões de todas as noções e aonde ela aparece. Então, a gente pode olhar lá no final, também no índice, para saber qual é a página, se aparece mais de uma página. Então, quem puder colaborar, coloca lá no final para a gente, né, deixar o nosso glossário depois disponível lá no nosso site. Ok, gente? Então, vou terminar, né? Obrigada por vocês terem vindo, por terem participado. Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum Professor, eu tenho uma comentário. dúvida, é só Pode falar, Vitor. como que a gente sabe quem que vai apresentar ou não vai? Isso está definido em algum lugar? Ou... Vitor, eu já pedi para os alunos do quinto semestre, do terceiro semestre fazer as apresentações. Por isso que Leonardo beleza. tá bom? E Leonardo e Luísa já sabiam. Então, na aula que vem, nosso encontro de terça que vem, vai ser... Peraí, deixa eu ver, porque eu acabei de pedir o slide. Isso, vai ser Maria Eduarda, né? Levantou a mãozinha lá. Vai ser eu, professora. Então, a gente tem isso. Aí já tem até o slide lá, porque olha lá, Kathleen, Maria Eduarda e Yasmin. As três fizeram sobre o próximo capítulo, né? Que o livro do próximo capítulo é Relações Lexicais. Ok? Aí depois vai ser análise de sentido, depois interferências pragmáticas e o último capítulo, lexicologia descritiva. Aí a gente acaba a leitura do livro. Esse livro intenso, né, gente? Intenso. Então tá, gente. Obrigada por vocês terem vindo, tá bom? Nos vemos terça que vem. Terça que vem temos outra convidada lá no lado de trás e temos esse novo capítulo aqui da página 156 a 188. Beijo para vocês. Bom feriado amanhã, divirta-se. Sextou, né, gente? Beijo. Tchau, professora. Já, professora.